Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre câncer infanto-juvenil. Quem tira as nossas dúvidas é a doutora Andréa Alencar, já está posicionada aqui ao meu lado. Ela é oncologista pediátrica, vai tirar as nossas dúvidas, explicar quais são os tipos mais comuns aí nesta faixa etária. Não saia daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá, para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, é um prazer ter sua companhia, você que abre as portas da sua casa para receber muita informação hoje sobre saúde. Aqui no Consulta ao Doutor, nós vamos falar sobre câncer infanto-juvenil. Você que está em casa, tem alguma pergunta? Aproveita, é uma oportunidade bem bacana de você participar e tirar a sua dúvida pelo telefone 0 operadora 11 3337 5886. Claro que a sua participação também é muito bem-vinda pela internet. Nós estamos em várias redes sociais, mas a nossa rede social favorita é o Facebook. Então corre lá, facebook.com/consulta ao doutor. Todos os dias a gente coloca qual é o tema do programa lá no Facebook. Você fica à vontade para fazer a sua pergunta já no comentário deste post. Ou entre na nossa página e escreva na nossa linha do tempo. E quando você não quiser ser identificado, porque tanto pelo comentário quanto na publicação ali da linha do tempo, essas informações que você coloca lá são públicas. Quando você não quer ser identificado, mande uma mensagem particular e me avise nesta mensagem que você não quer ser identificado. Vai ser muito bom responder a sua dúvida e te ajudar de certa maneira. Você também participa enviando sugestões de tema para os próximos programas pelo e-mail consulta@hittv.com.br. E é possível assistir a nossa programação 24 horas por dia pelo site www.hittv.com.br. Hoje eu recebo a doutora Andréa Alencar. Ela é oncologista pediátrica, vai falar um pouquinho aqui sobre câncer infanto-juvenil. Doutora, falar sobre câncer não é fácil. Infanto-juvenil, mais ainda, né? Verdade. Primeiro, obrigada por ter vindo, trazer luz aqui, então, para essa uma explicação que vai com certeza tirar a dúvida de tanta gente. Obrigada. Eu que agradeço, em nome da equipe do Doutor Família. Estamos felizes de estar aqui e poder tirar algumas dúvidas, debater esse tema que, na verdade, gera um pouco de medo também, né? Porque a palavra câncer já é tão pesada, as pessoas quando falam dela nem falam a palavra muitas vezes. Elas falam, é aquela doença. Exatamente. E quando isso é dirigido a uma criança, isso se torna um pouco muito mais pesado, na verdade. Então, eu acho que debater esse tema é importante para tirar dúvidas e até porque, na verdade, é pensar na doença que a gente vai fazer provável diagnóstico. Não adianta não pensar no assunto, a gente tem que falar do assunto. Eu te falei nos bastidores um pouco sobre o projeto Diagnóstico Precoce, Sim. que eu faço parte, né? Eu e toda uma equipe. E a gente sabe que, estatisticamente, hoje, no Brasil, como em vários outros países desenvolvidos, o câncer infantil, ele é a doença que mais mata criança. E a gente não sabe. E a gente não sabe. Hoje em dia, graças ao acesso à saúde, as crianças já não morrem mais de pneumonia, de diarreia, elas têm acesso às vacinas. Então, essas outras coisas, né, a população ela já consegue ter o acesso ao médico e é facilmente identificável. Mas o câncer infantil é uma doença onde ela simula doenças comuns. Então, até para o próprio médico que está ali, ele pensar no diagnóstico de um câncer, ele vai pensar duas vezes, será que é? Imagina uma família pensar que uma criança pode ter. Então, falar sobre isso, citar alguns sinais e sintomas, tirar dúvidas da população vai ser um prazer. E como eu te falei também, o diagnóstico precoce é a nossa esperança que essas crianças cheguem mais precocemente para mim e assim eu consiga fazer o tratamento para elas em estadios menos avançados. Claro. O problema não é a doença, né? É em que ponto se descobre a doença. Né? Esse é um fator muito importante, porque se isso for sendo sempre adiado, muitas vezes a criança vai chegar na gente já com metástases, então o tratamento quimioterápico vai ser mais puxado e ela vai correr mais risco até de não conseguir a cura. Então,
para o adulto que tem um câncer de pulmão, por exemplo, a gente fala, olha, se você não fumar, você tem menos chance de ter o câncer de pulmão. Se você não se expor ao sol, você não vai ter o câncer de pele. Criança não tem isso. O câncer infantil, ele não tem uma prevenção. A gente fala que a prevenção é pegar essa criança no começo, para a gente começar o tratamento precocemente e assim a gente conseguir a cura, que é o objetivo. Falar então de câncer infanto-juvenil, a gente está falando dessa doença atingindo que faixa etária? Então, o câncer infanto-juvenil, ele é classificado de 0 a quase 18 anos. 17 anos, 11 meses. 18 anos incompletos, isso né? Isso mesmo, 18 anos incompletos. Tá. É a faixa etária onde o oncologista pediátrico atua. Tá. Não quer dizer que um adulto jovem não possa ter algum tipo desses cânceres, mas o câncer infanto-juvenil é classificado assim. Tá. Doutora, eu queria que você falasse um pouquinho, antes da gente falar quais são os principais tipos, para eu poder me posicionar para dar um recadinho para quem está em casa. A gente sabe que quando a gente tem um adulto, tem uma criança com câncer, a gente tem sempre um adulto que daria a vida para passar por aquela situação, por aquela criança, né? E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente que, na minha opinião, existe uma lacuna de tratamento, então, de pré-adolescente, comecinho ali, dos 13 aos 17 anos. Então, você tem um pré-adolescente, eles nem gostam que fala assim, né? Já quer que fala que é adolescente, mas enfim, que não, essas pessoas não querem mais, esses jovens não querem mais ir ao pediatra, porque pediatra remete à infância, né? Então, eles acham que não são mais crianças e que aí não precisam desse tratamento. E aí você tem adolescentes bem relutantes e às vezes um pai e uma mãe que também não vão forçar muito para levar essa criança e a criança acaba sem um médico que acompanha, sendo que é algo tão importante. Eu queria que você falasse um pouquinho se isso existe mesmo, se você também percebe, a sua opinião, como é que a gente muda isso? Não, olha, esse ponto que você pediu para eu abordar agora é interessantíssimo e isso a gente sabe que influencia sim no diagnóstico precoce, porque, por exemplo, o lactente, que é o bebê, a mãe sempre está manuseando o bebezinho, ela está trocando a fralda, ela vai dar o banho na criança. Então, é muito mais fácil, se algo está errado naquele bebê, a mãe identificar se a barriga está mais saliente, se apareceu manchinhas no corpo. Então, essa mãe logo vai procurar o atendimento médico. Então, tem fatores como a idade que fazem com que o diagnóstico possa ser mais tardio. E a criança maior, que menos a mãe tem acesso a estar visualizando o seu corpinho, ou mesmo o adolescente, é a faixa etária onde geralmente pode acontecer sim o diagnóstico tardio, né? E daí, isso vai fazer com que ele tenha que fazer mais quimioterapia ou até ter um risco maior de não ter sucesso no tratamento. A gente vai falar sobre esses tratamentos aí, quando essa demora acontece, né? Quais são os prejuízos, se tem sequela, câncer infanto-juvenil deixa sequela, se o tratamento é muito agressivo, aí a gente tem um corpinho mais frágil, né? Quando a gente pensa numa criança, num adolescente, a gente pensa em alguém mais frágil, pelo menos sob o olhar de um adulto, né? Já a doutora tira essas dúvidas aqui para nós. Agora eu tenho um recado para você que quer cuidar da saúde, tá um pouquinho acima do peso. Vamos voltar a falar sobre câncer infanto-juvenil? Falamos dessa lacuna, né? Que depois pode ficar até mais difícil. Queria que você falasse um pouquinho de sinais, sintomas, para os pais, então, que estão nos assistindo, possam ficar mais atentos. Você falou que tem o bebê ali, leva uma vantagem, porque a mãe está sempre nos braços da mãe, do pai, né? Então a temperatura, o bebê está mais quentinho, você já põe o termômetro, vê se verifica ali se está tudo certo. Até com relação às evacuações, quando é um bebê que usa fraldas, está tudo ali sob controle, né? A mãe já sabe até como é que é, qual o hábito dessa criança, né? Queria que você explicasse pra gente se tem sintomas, se tem sinais, se eles são fáceis da mãe perceber que precisa procurar esse especialista. Então, Denise, na verdade, os sinais e sintomas no câncer infanto-juvenil, eles são muito inespecíficos. A gente fala na área médica que eles mimetizam sinais e sintomas de doenças comuns. Eles simulam que tem doenças que são comuns para a faixa etária. Então, geralmente, o que é que acontece? A criança pode ter febre, perda de
peso, a criança pode não querer comer, pode ter sinais de manchinhas no corpo, mas só isso seria um câncer? Só isso seria já um sinal de alerta? Talvez até que não, né? As ínguas que incham, que ficam grandes, a mãe percebe, mas ao ela levar ao médico, o médico tem que pensar, ele tem a manchinha na pele, ele tem a febre, ele está perdendo peso, tudo ele vai tem essas acumulando, ínguas. né? Exatamente. Tá. Eu geralmente falo no consultório que não é tão simples dar um diagnóstico. A gente brinca que a gente está montando um quebra-cabeça. Então, tem doenças que o quebra-cabeça vem montado, tipo uma catapora, né? A varicela. A criança já entra no corredor, já chama o nome, eu já olho para ela e falo, olha, é uma catapora. Eu nem converso com a mãe. É lógico, eu vou colher a história, vou examinar a criança, vou identificar, vou saber desde quando ela está assim. Mas tem outras doenças que não é tão simples. Eu vou ter que colher uma boa história, eu vou ter que examinar a criança, pôr a mão na barriguinha, sentir, eu tô sentindo, olha, tem o fígado aqui que tá mais aumentado, o baço, né? Ela realmente tá pálida. E aí você junta essa identificação de alguma coisa que está errada ali, né? Ela tem manchinhas no corpo, a mãe falou que observou isso de ontem para hoje, ou já tem uma semana, ou já tem um mês, enfim. E às vezes, mesmo com tudo isso, a gente não consegue montar o quebra-cabeça. Tá. Eu vou precisar pedir exames. Vou pedir os exames de sangue, às vezes exame de imagem, uma radiografia, uma tomografia, né? Cada passo vai ser dado tentando identificar o que será que está acontecendo com aquela criança. Então, na verdade, é isso. O câncer infanto-juvenil, ele não é tão fácil de ser identificado. Mas o médico... Porque a criança não faz determinado tipo de exame que o adulto já faz, né? Exatamente. Não... A rotina pediátrica de consultório é importantíssima. Você falou bem que tem uma idade que a mãe já relaxa. Não pode relaxar, né? Não pode relaxar, mas mesmo assim, muitas vezes o que está acontecendo com a criança é agudo, é abrupto, é de uma hora para outra mesmo. A mãe tem que procurar atendimento médico. Eu sempre falo que o ideal seria que todo mundo tivesse o seu ginecologista, que fosse só nele, o seu cardiologista, a criança, o seu pediatra, porque aí você já sabe, o médico já sabe desse histórico. A gente sabe que é difícil ter uma consulta muito longa, né? Hoje em dia é cada vez mais difícil, tanto na consulta quando ela é particular, quanto quando ela é de convênio público, enfim. Sistema público, você tem ali, precisa ser mais rápido, o médico tem que atender. Tem que ser ágil. Isso, tem que ser ágil. Então, a mãe que já tem essa história, esse histórico e também já vai falando, é legal, né? Porque você precisa dessa informação. Eu falo sempre de anotar as perguntas, anotar o que percebeu que está errado, o que está diferente, às vezes não é errado, né? É diferente. Agora, quando não é possível, a gente sabe que o ideal seria ter o seu próprio pediatra, né? Então, a criança é sempre no mesmo. Quando não é possível, e aí a mãe, por exemplo, você falou da palidez ou de umas manchinhas pelo corpo, a mãe fala assim, mas ele tem isso há mais de um ano, ele tá assim há mais de um ano, isso aí é normal dele. Tem isso também, não tem? Tem isso também. Às vezes as mães se habituam com as alterações da criança e sempre postergam levar a um atendimento médico, mas por uma infinidade de outras coisas. Hoje em dia a mulher está tão ativa no trabalho quanto o homem, a criança fica na escolinha, fica com um terceiro cuidando. Então, o dia a dia, a rotina do dia a dia termina atropelando tanto a nossos dia a dia que a gente não dá importância a certos fatos. Mas na oncologia pediátrica, diferente do tumor de adulto, que a gente sempre classifica assim, né? O tumor de adulto ele é mais indolente, ele é lento, ele demora um pouco para crescer. A criança é tudo muito rápido. Meu Deus. Eu vou te falar que, por exemplo, o linfoma não Hodgkin, tipo Burkitt, é um tipo, não precisa ninguém saber o nome nem tal. Mas é só para exemplificar. Ele se duplica de tamanho, o seu volume, em 24, 48 horas. Meu Deus. Então, é muito rápido. A criança está crescendo tudo, né? Tão rápido. Que aí, quando é a doença, cresce também. A leucemia também ela é muito rápida. Então, mesmo aquela mãe que vai certinho pro pediatra, que tem que ir mesmo, viu, mamãe? Tem que ir no pediatra. Mas mesmo aquela que foi na semana passada com a criança e ela está super bem, pode acontecer há 2 dias ela está percebendo que a criança está mais amuadinha, né? Que foi escovar o dentinho e sangrou, que teve manchinhas no corpo. Olha que informação importante. Né? Então, assim,
leva sua filhinha, seu filhinho pro pediatra mais próximo. Liga pro seu médico, se você tem um pediatra, que você quer agendar uma consulta, doutor. Eu sei que eu fui aí semana passada, mas eu tô identificando aqui alguma coisa que eu não tô gostando. O próprio pediatra já sabe da importância dessa visita de novo, né? Sim, e se ela não tem um acesso tão fácil assim, né? Vai pro pronto-socorro. É importante. E é importante frisar que você tem que falar, meu filho, não é assim, doutor. Tá diferente, tem algo aí que está chamando a atenção. E tenha certeza, o médico sempre vai levar em consideração o que a mãe fala, porque o olho de uma mãe, eu não troco por nada. Né? Também não, eu também não, com certeza. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho, você falou de leucemia, é o tipo mais comum de câncer infantil juvenil? A leucemia, ela corresponde a 30% do câncer infantil. As pessoas, às vezes, não entendem que ela é um câncer, mas ela é um câncer, né, da medula óssea. Né, a medula óssea ela fica doente, ela para de fabricar as células que são os componentes normais dela, que são as plaquetas, que é a hemácia, que é o que dá anemia, né? E a defesa. Então a criança pode ter febre, porque sempre está com a defesa baixa, sempre está pegando infecções. Pode ter o sangramento, por isso que eu te falei de escovar os dentinhos, pode ter manchinhas na pele, né? E ela pode ficar também pálida. Então a leucemia, a gente fala que esses são os sinais clássicos, é a tríade, a palidez, o sangramento e a febre por infecção. Então, já que é tão comum, 30% das doenças oncológicas pediátricas são as leucemias, elas sempre têm que ser bem lembradas. Tem vários tipos de leucemia? Tem vários tipos de leucemia. A mais comum é a leucemia linfóide aguda, né, a mais comum, mas a gente também encontra na faixa etária pediátrica a leucemia mieloide aguda, até a leucemia mieloide crônica, mas essa é bem mais raro. E claro que a gente não sabe, eu não faço ideia do que esses nomes significam, mas independente de qual ele for encontrado, vai fazer tratamento. Sim, cada uma tem um tratamento específico. Tem tratamento específico? Tem tratamento específico. As pessoas têm que ter noção que hoje em dia o tratamento oncológico aqui no Brasil, ele é muito bem consolidado. Antigamente sempre tinha aquela coisa de, eu vou pegar o meu filho, eu vou levar para fora, eu quero o melhor tratamento para ele. A gente tem aqui, né? A gente tem aqui. E mesmo que você não tenha um atendimento particular, mesmo na rede pública de saúde, você tem um bom atendimento, né? Tudo fornecido pelo governo. Sim, sim. Então você veja bem, vou citar aqui porque de conhecimento geral, o Gianecchini, que teve o linfoma e isso nos comoveu, mas ele não precisou ir para os Estados Unidos tratar. Tratou aqui a própria presidente, né? Mas não só eles, como todos que têm acesso a um bom tratamento, a um grupo de oncologia, onde as pessoas usem protocolos bem estabelecidos, tem uma chance boa de cura. E até comparando novamente com o câncer do adulto, o câncer pediátrico, ele tem, em média, 70% a 80% de cura. Não é um tratamento simples, não é fácil, não é um final de semana. Não é igual tratar uma pneumonia, que é uns 15 dias. Né? Geralmente são 2 longos anos, onde a criança vai ser submetida a procedimentos dolorosos, quimioterapia e tal. Mas a gente consegue atingir 70% a cura, então isso é o que nos move. Eu que trabalho com isso, é o que me move. Né? Antes de falar sobre tratamento, que aí eu quero saber como é que fica, então, eu falei que a criança, o jovem, assim, tá nessa idade infanto juvenil, a gente sempre pensa em alguém mais frágil, né? Sim. Qualquer adulto que não gostaria, mas passaria por aquela situação para não ver um jovem, né? Alguém tão jovem passando por isso. Agora, o fato é que não dá para fazer isso, né? E é por isso que até o tratamento a gente fala que é multidisciplinar. Porque a gente precisa não trata de todo mundo. Você trata a família, né? A gente trata a família inteira. Exatamente. Tem o câncer. Sim. Quando alguém na família tem, né? A gente precisa de um psicólogo na equipe, né? A gente precisa, é lógico, da equipe da enfermagem que vai acolher aquela família, aquela criança, que vai estar manuseando sempre aqueles pacientes. Mas o tratamento envolve vários profissionais da área médica, um nutricionista, porque aquela criança que sempre vai estar com a defesa baixa, vai ter que ter uma alimentação específica, ele precisa de nutrientes para poder aguentar aquele tratamento. Né? Então, na verdade, é um conjunto, né? O oncologista, ele não trabalha sozinho, Denise. A gente precisa de uma equipe. E a criança também não está sozinha, vem o pacote, vem a família. E eu acredito, eu não consigo me enxergar nesta situação, mas acredito que precisa de tanta sensibilidade para dar esse diagnóstico também, né? Porque mesmo sabendo que você é oncologista pediátrica, então que
Você já deu essa notícia para diversas pessoas, né? Cada uma é diferente, né? Porque é a primeira vez daquela família. Sim, nunca é um momento fácil. Nunca é um momento fácil. É extremamente doloroso. É muito interessante que quando vem uma criança que vem nos encaminhado, onde a gente vai fazer os exames iniciais para fechar o diagnóstico, muitas vezes a equipe da enfermagem, ai doutora, aquele bebezinho tão lindinho, fala para mim que não é. Eu falo, olha, parece que não vai ser, viu? Nós comemoramos. Claro. Porque menos uma criança que vai ter que passar por aquilo, né? O momento de dar o diagnóstico à família é extremamente doloroso. E tenho certeza que para nós que fazemos parte da equipe médica, também é extremamente doloroso. Mas a gente enfrenta, a gente segura na mão daquela mãe, daquele pai e fala, vamos lá. Tem tratamento, né? A gente tem os protocolos quimioterápicos, a gente tem uma chance grande de cura, a gente sabe que não vai ser fácil, mas então quando a gente vai fazer o diagnóstico e quando a gente vai dar a notícia, a gente tem que acolher e mostrar que a gente tem que correr atrás, né? Mas muitas vezes, Denise, acontece que aquele pai e aquela mãe, eles bateram tanto nas portas, sabe? Eles foram mais de uma vez no atendimento médico procurar o diagnóstico, eles sabem que o filho tem alguma coisa. Em alguns casos, ter o diagnóstico na mão e saber que vai ter um tratamento, para eles é assim, achei, é isso que está acontecendo com meu filho, então vamos lá. Doutora, tem uma pergunta aqui. Tá. Acabei de receber. A gente falou da leucemia, que é o mais comum, mas antes da gente começar aqui, você falou de outros dois. O que o Genequine teve. Que é o linfoma e os tumores do sistema nervoso central, que são os tumores no cérebro, na cabecinha, né, que a gente fala. Então eu vou aproveitar para fazer uma pergunta aqui da Ângela da Vila Medeiros, na Zona Norte aqui de São Paulo, se não me engano. Ela tem 3 filhos. Um deles faleceu com um tumor cerebral. Ela levava ele ao médico e nunca foi diagnosticado. O diagnóstico veio após a morte dessa criança. Ele tinha 7 anos. Tá dentro da faixa etária, né? Agora, ela ia para o hospital, para o médico, sempre era sinusite, problema de visão, qualquer outro problema. Nunca, não deve ter sido nem cogitado, porque se tivesse, ela com certeza iria atrás buscar esse... Né? Quando você levanta uma dúvida... O pai vai atrás, a mãe vai atrás, todo mundo torcendo para dar negativo, mas sempre tem essa busca, né? E agora ela tem outros 2 filhos. Como é que ela identifica, então? Como é que ela vai perceber? Porque ela ia para o hospital, sempre os médicos diziam que era sinusite, problema de visão, mandava ele embora para casa. Esse é o grande problema que eu até te falei. Os sinais e sintomas, eles simulam doenças comuns na infância. Então, infelizmente, pode acontecer de não ser identificado a tempo e ser dado esse diagnóstico, principalmente o tumor do sistema nervoso central, né? Imagina que o tumor que está crescendo ali dentro do cérebro é uma caixinha de surpresa. Você falou que é muito rápido também. Ele é rápido, então e ao mesmo tempo ele pode ser silencioso. Ele só vem apresentar os sintomas quando já é tarde. Hoje em dia, os serviços de saúde é muito fácil e mais rápido o acesso a fazer uma tomografia e identificar o que pode estar acontecendo, né? Aquela criança que tem dor de cabeça, uma dor de cabeça persistente, uma dor de cabeça que pode acordar a criança, que tem vômitos persistentes. Os grupos pediátricos, hoje em dia, eles sabem que o tumor do sistema nervoso central é factível de estar acontecendo com aquela criança. E a gente faz uma tomografia e a gente consegue identificar o mais rápido possível. Mas em relação a essa mãe, que tem mais 2 outras crianças, eu imagino o fantasma da vida dela. Ela vai ficar super angustiada qualquer espirro que essas crianças derem. E ela tem razão, porque perder um filho, né, com um diagnóstico tão trágico assim. E sem a chance do tratamento, né? Nossa, então eu não consigo nem me imaginar como mãe, né, nessa situação. Mas falar para ela que, sabendo qual é o tipo de tumor, tem alguns que são mais comuns de ser familiar, né, de se repetir naquela família, mas isso não é tão comum. Tá. Ainda bem que os tumores da faixa etária pediátrica, eles não têm uma tendência de serem hereditários. Tá? Eles são genéticos, há alterações e erros na multiplicação das células da criança. Isso pode ser intraútero, ela ainda se formando, bebezinho, ou pode ser depois que ela cresce, né? E que há um erro genético que ele começa a se desenvolver. Os estudos ainda não têm todas as respostas, mas as respostas que a gente tem é que ele não tem uma característica de ser hereditário, como, por exemplo, o câncer de mama.
Tá. Câncer de mama na mulher, a gente sabe que quando tem um antecedente familiar... Você precisa fazer esse rastreio muito rápido, sempre, né? Se você teve uma mãe que teve, uma tia materna que teve, você sempre tem que estar lá, se cuidando com o seu ginecologista e tal. Mas na faixa etária pediátrica, isso não é tão comum. Mas eu tenho certeza que ela, com esse antecedente aí desse filho que ela perdeu, ela não vai descansar enquanto, sempre que qualquer coisa acontecer com as crianças, ela querer identificar se tem alguma coisa aí por trás. O que eu falo para ela, o que eu dou, assim, uma dica é sempre ter um pediatra de confiança, né? Às vezes também quando ela correu com outro filho, ela saiu batendo em outras portas, pessoas talvez que não tinham conhecimento de como era realmente o comportamento dessa criança. Você ter um pediatra regular, onde você sempre acompanha, onde ele tem o histórico do seu filho, isso é muito importante. Talvez ela tenha uma pessoa que ela confie para sempre estar levando as crianças dela, é a dica que eu dou para ela. Tá. Eu tenho outras perguntas aqui. Doutora, ela sempre vai querer esse rastreio agora. E é importante que ela diga que ela perdeu um filho, que não houve o diagnóstico, que após a morte foi verificado, então, que ele estava com câncer. É importante ela dizer isso ao médico, né? Porque agora é um dado que vai ter um peso. Sim, vai ter um peso, mas não o peso que tem no câncer de adulto, por exemplo. Tá bom. É muito mais raro se repetir naquela família um câncer infantil. Na verdade, o câncer pediátrico, ele é uma doença rara, apesar de ser, hoje em dia, a doença que mais mata a criança, né, no Brasil, tirando o primeiro lugar, na verdade, são os acidentes. Acidentes de trânsito, acidentes automobilísticos, acidentes domésticos, mas doença em si é o câncer infantil. Mas mesmo sendo essa uma causa importante estatisticamente, ela não é tão comum. Se a gente comparar os cânceres no total, 90% são cânceres no adulto, apenas 5 a 10% são infantis. Eu sempre falo assim, mamãe, você sempre tem alguém que é parente, algum vizinho, algum amigo que tem uma história de alguém na família que teve câncer quando adulto. Mas que teve câncer quando infância é muito raro, né? Porque não é tão comum assim. E assim, o raio cair 2 vezes, né, na mesma casa não é tão comum, né? Ela tem que ficar um pouco mais tranquila. Eu tenho certeza que ela nunca vai esquecer esse fato. Mas ela ter um pediatra, para ela sempre ter uma confiança nele, é o ideal para esse caso. Para qualquer pessoa, que eu falei que seria o ideal, né? Eu acho que é ideal para todo mundo. O ideal seria escolher um médico que você confia, porque quem tem muitas opiniões de diversos médicos acaba não estabelecendo tratamento nenhum. Eu falo assim, às vezes as pessoas me procuram no consultório e eu tenho uma boa relação médico-paciente com meus pacientes, isso é muito gostoso. E eles falam, ai, doutora, é tão difícil achar um pediatra. Hoje em dia eu falo, ai, pediatra é igual namorado. A gente namora com os trastes às vezes, mas quando a gente acha um que quer casar, a gente não larga mais. Então, assim, você vai se identificar com alguém. Talvez você, no primeiro momento, conhecer algum médico que é passível de não bater, como a gente fala, né? Mas se você identifica um que você acha bacana, que vai acompanhar seu filho, né, regularmente, que você gosta dele, confia. Não fica batendo de porta em porta. Ele precisa ter um prontuário, ele precisa acompanhar teu filho. Ele precisa bater o olho e saber que tá alguma coisa errada ali também. Doutora, você continua aqui conosco. Já tem mais dúvidas sobre câncer infanto-juvenil. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor. De hoje fala sobre câncer infanto-juvenil. Quem tira as nossas dúvidas é a oncologista pediátrica, a doutora Andréa Alencar. A gente falou aqui que não é fácil falar sobre câncer, especialmente infanto-juvenil, né? E o que tem de pergunta, as pessoas têm muitas dúvidas. Quem sabe ou ouviu a gente falar que não tem, a doutora disse que são sinais muito inespecíficos. Então, qualquer coisa pode inspirar cuidado. Tem que inspirar esse cuidado, né, doutora? Sim. Não pode exagerar na dose. Criança é criança, as coisas acontecem na faixa etária pediátrica mesmo, é por isso que é uma idade onde a gente sempre tem que ter mais cuidado, levar para o pediatra, fazer as vacinas. As crianças adoecem muito mais do que os adultos, mas quando é aquela coisa que muda da rotina da criança, que está havendo uma piora no que está chamando atenção, isso está ficando mais constante, isso está aumentando, leva no médico, leva no pediatra, ele vai poder saber muito mais do que a gente, né, do pai e a mãe, se aquilo é digno de ser identificado, de fazer exames, de correr atrás, porque
que está acontecendo. Mas a família é o primeiro olhar, então é eles que identificam e que levam para o pediatra. O que a gente tem que recomendar é não deixar passar, né? Ter um acompanhamento, ser passado por um especialista. E ele vai poder dizer se aquilo ali é só uma coisa comum, de doença comum, se aquilo é coisa só comum da faixa etária pediátrica, mas que não deve ser valorizado, ou se deve ser melhor investigado. Tá. Doutora, as perguntas vêm chegando, aí você fala se está relacionado com câncer ou não e dá uma explicadinha aí para as mamães que estão em casa aflitas. A Ermelinda, do Paraná, ela quer saber como é que se previne da anemia falciforme. Acredito que tem um histórico familiar, porque ela disse, os netos podem ter? Tá. Na verdade, a anemia falciforme ela é uma doença hematológica. Ela não é do sangue, né? Ela não é um câncer, é uma doença genética, familiar, hoje identificada até pelo teste do pezinho. Então, se ela tem outros netos que tem, ela tem um histórico familiar grande, né? Hoje a população brasileira ela é miscigenada, ela é misturada, nós todos temos todas as raças misturadas, mas ela é muito mais comum nos negros. E é uma doença onde tem uma gravidade, uma morbidade. As crianças e adultos com a anemia falciforme, elas geralmente ficam mais doentes, elas precisam de cuidados mais especiais. Eles, às vezes, têm que ser internados, tomar concentrado de hemácias, né, sangue, transfusões. Tem vários tipos de anemia, é isso? Sim, anemia falciforme, né? Eu estou falando especificamente que ela é assim, mas ela não é um câncer, né? Ela não tem como ser evitada, ela não tem como ser prevenida. Na verdade, a prevenção é um estudo genético, onde a criança que é traço falciforme, ela carrega o gene, o ideal é que ela não case, quando ela for um adulto, com outra pessoa que é traço falciforme, para que o filho não tenha a anemia falciforme. Porque se tiver, vai ter que passar por todo isso, que na verdade pode chegar até a ter mortalidade, sim. É uma doença... Se não controlar, se não tratar. Sim. Então é alguém que, como um diabético, por exemplo, tem sempre que fazer um controle. Ele tem mais riscos de infecção, de doença, de ter que estar procurando sempre atendimento médico, e por conta dessas essas alterações, ele pode chegar até um risco maior de mortalidade, mas não é um câncer. E ela não tem como ser prevenido. Na verdade, é a história familiar, é com quem a criança que é traço vai casar. É um outro setor. Na verdade, é o hematologista. Tá certo. A Zoraide, de Vitória da Conquista, na Bahia, tem uma neta, ela diz que um seio da netinha dela está se desenvolvendo muito mais do que o outro. Então, ela quer saber se isso é um problema, se ela precisa buscar o médico. Na verdade, a menina que está ficando mocinha, que está entrando na adolescência, né? Ela tem o estirão da puberdade, e com isso também vem os caracteres secundários, né? Que é o seio, que é o contorno da distribuição da gordura, ela vai ficar mais acinturadinha. E isso não acontece do dia para a noite, é um pouco lento. E nas meninas, é assim que o corpinho amadurece. Geralmente, um seio fica um pouco maior que o outro, e depois o outro acompanha e fica do mesmo tamanho. E mesmo assim, não é sempre que fica tão simétrico. No menino, né, é o testículo, quando ele desce, que a bolsa testicular começa a ficar maior. Geralmente é um testículo e depois é o outro. Mas pode ser que no meio de uma coisa tão fisiológica, a gente identifique que tem alguma coisa que não está normal, pode acontecer. O melhor é ela levar, né, a netinha dela ao pediatra, porque ela vai tirar não só essa dúvida, como tantas outras, em uma fase tão linda, né? Tudo muda de repente, então ela vai ter outras dúvidas, outras perguntas a fazer esse pediatra. E se nesse desenvolvimento desse seio ele identificar que tem alguma coisa que não está legal, ele com certeza vai encaminhar para o especialista. Tem uma pergunta muito legal que já eu faço. Para tirar a dúvida se exige mais cuidados ou não, a Dalva de Santo Amaro, aqui em São Paulo, ela conta aqui que o neto dela, ele tem muita dificuldade de para evacuar. E quando ele consegue, então sangra, sempre. Inspira cuidados esse sangue nas fezes? Sim, inspira cuidados. Sangue nunca é coisa boa, a gente fala. Mas não necessariamente isso pode ser câncer, né? A criança constipada, ela tem uma dificuldade de evacuar. E aquele cocô que está ali preso, impactado e duro ao sair, às vezes machuca a mucosa. A gente fala de que é fissuras. E essas fissuras podem sangrar.
né? Ela precisa de um acompanhamento tanto quanto qualquer outra alteração importante. Os erros alimentares hoje em dia fazem com que as crianças tenham muito mais comumente a constipação. Se nisso tudo, nessa investigação, houver alguma indicação de haver necessidade de biopsiar essa mucosa, porque na verdade aquilo ali está chamando muito mais a atenção do pediatra, com certeza ele vai nos encaminhar, né? Mas os cânceres de reto, ânus, sigmoide, em colo, é muito mais incomuns na faixa etária pediátrica, tá? Não é tão comum. Tem alguns linfomas que podem pegar o intestino, né? São os tumores abdominais, como linfoma, que a barriguinha cresce, que a criança passa a ser constipado porque o tumor está empurrando lá dentro, né? O intestino, mas é outro sintoma, não é só isso que acontece. O pediatra vai ter como abordar melhor, identificar se é só isso que está acontecendo ou é uma constipação por erro alimentar, por exemplo. Tá. A Nilva de Franca, interior aqui de São Paulo, diz que o filho dela, aos 6 anos, foi diagnosticado com leucemia linfóide aguda. Ele está em tratamento, mas a pergunta dela, então, para mim, isso não ficou claro para ela. Se tem cura ou não, porque ela está nos perguntando aqui. Ele está tratando, mas tem cura? Olha, eu quero dizer para ela que a leucemia linfóide aguda, ele é o câncer pediátrico mais comum na faixa etária pediátrica, a gente já falou sobre isso. Provavelmente, se ela já chegou a um centro onde faz o tratamento, ele tem muita chance de cura. A própria leucemia linfóide aguda, né, como eu te falei, tem a leucemia linfóide aguda, mieloide aguda, mieloide crônica. Ela dentro, a gente classifica a criança em ser alto risco, médio risco, baixo risco, de acordo com a idade, com a leucometria, o quanto que essa leucemia estava no sangue, sabe? Se tem algumas alterações genéticas, a gente hoje já consegue identificar por exames laboratoriais o quanto de grave pode ser essa leucemia. Tá. Mas se a gente for falar no geral, a leucemia tem uma chance de cura em 70%. Tá. É lógico que essa criança vai ter que ser submetida a fazer quimioterapia, a fazer líquors. Nos líquors ele vai ser injetado quimioterapia também na medula da criança. É sofrido, né? É sofrido, é desgastante. No intervalo, quando a gente acha que a criança vai respirar, porque passou aquela fase da quimio, a defesa cai, porque a quimioterapia mata a defesa da criança. Então ela pode pegar uma infecção, então a gente interna agora para resgatar a criança da infecção. A gente vai dar antibióticos, a gente vai dar concentrado de hemácias, a gente vai dar plaquetinhas para essa criança e daqui a pouco, quando ele recupera, a gente vai dar quimioterapia novamente. Então não é tão simples. Mas eu falo que são as armas que a gente tem para usar hoje. Eu quero no futuro pingar um colírio no olhinho da criança e dizer que o remédio entrou e está curando tudo lá dentro. Mas a medicina ainda não permite que o tratamento seja tão simples assim. Se as armas que eu tenho são essas, a gente enfrenta, sabe? Às vezes eu imagino a gente nessa luta, eu imagino a gente lutando. E é engraçado porque a gente fantasia as coisas e na minha fantasia a gente está numa luta de sumô, veja bem. E a gente tem aquele cara enorme, um monstro, que vai enfrentar aquela criança tão indefesa, né? E eu estou do lado da criança. E eu vou usar as armas que eu tenho, se é a quimioterapia, se é a radioterapia, se é a cirurgia, porque na verdade o tratamento pode ter várias facetas, eu vou usar o que eu tenho na mão. E a gente consegue ganhar essa luta em 70%. Então, vamos lá. Não vai ser fácil. O monstro é enorme. Mas a gente pode ganhar. Agora, eu tenho um pouco de receio e acredito que as mães, então quem está passando por essa situação, não precisa nem ser mãe, não. Qualquer pessoa na família, eu sinto que são dois lados. De um lado, tem uma mãe, um pai, um familiar com medo até de perguntar se tem cura. Sim, sim. Com medo de uma resposta negativa, né? Mas claro que tem que tratar. Tem que tratar, porque eu já vi diversos diagnósticos tão negativos e o paciente enterrou os médicos que disseram que ele não teria chance de viver, né? Então não pode abandonar essa luta. Mas você tem um familiar com medo, às vezes, de perguntar e um médico que você não pode dar 100% de nada, né? Então, você dá a estatística, mas aí não fica muito claro se para aquele caso, aí você fala que esse caso ele é um pouquinho mais agressivo do que o geral. Então, você tem um médico também muito comedido para dar essa informação, né? E é interessante falar nisso, porque nós que fazemos parte da Sociedade de Oncologia Pediátrica, a Sociedade Brasileira, a SOBOP,
A gente lida no dia a dia, a gente vai para as reuniões, a gente vai para os congressos. E talvez diferente de algumas outras especialidades, eu vou te falar que a minha especialidade ela é um pouco mais unida, porque nós fazemos protocolos brasileiros ou internacionais, onde por ser uma doença rara nós temos que ter números estatisticamente, porque na medicina a gente lida com números, com estatística, para saber se aquela medicação funciona mesmo. Eu tenho que tentar em um número X e saber, olha, ela funcionou na maioria, né? Então, por ser raro o câncer infantil, nós nos juntamos. Né? Então, a gente faz protocolos em conjunto. Então, muitas vezes, estamos sempre discutindo casos, porque muitas vezes, Denise, um caso é tão diferente do outro. Será que vai ser essa mesma chance de cura? E a gente fala, a gente faz aquele protocolo mesmo para aquela criança, né? Mas nos move essa sensação de sempre ter uma esperança. Sabe, tem tratamentos em que a gente vê que no meio do tratamento a criança recai. A gente fala recai, a doença volta, e volta forte. E a gente fala, nossa, esse protocolo não está sendo legal para essa criança. Vamos usar outro protocolo. A gente chama protocolos alternativos. Troca. Aí tem que trocar. Tem que trocar. Tá. Porque o câncer, ele é muito inteligente. Ele é igual a infecção. Se você está usando com antibiótico, aquela infecção não está melhorando, tem que trocar um antibiótico. Porque a bactéria está resistente. O câncer, ele é assim. Ele, por ter DNA, por ter genes, por ter RNA se multiplicando, ele consegue, muitas vezes, ficar resistente àquele tratamento. Então, não adianta a gente estar tentando seguir por aquela linha. A gente vai ter que dar um tratamento alternativo. Aquela medicação não está funcionando, voltou forte, né? E o que eu queria te dizer é que volta. O coração da gente fala assim, vai ser difícil, mas a gente também tem uma esperança. Você acaba fazendo parte daquela família, né? Exatamente. Então, tenha certeza que por ser um tratamento longo, em média do tratamento... 2 anos, doutora? Em média, né? Cada tratamento é um tipo, mas, por exemplo, a leucemia, em média, são 2 anos de tratamento. Nós nos apegamos. Não tem como. A dor da mãe vira nossa dor também e as alegrias viram nossas alegrias. Claro. Né? Então... E você vai ver essa criança de quanto em quanto tempo? Às vezes até diariamente. Tá. Por exemplo, a leucemia, né, que fica mais claro de te explicar. Ela tem uma fase de tratamento chamada indução. São 28 dias contínuos de tratamento quimioterápico. A criança fica internada. Internada. Tá. Isso. E depois disso a gente consegue que ela vá para casa, que ela volte, que ela vai para casa, que ela volte. Só que assim, no mínimo, essa criança vai voltar ao hospital 2 vezes, 3 por semana. Então, esse tratamento, a gente só consegue dar uma folga quando a gente fala que ele está na manutenção. E mesmo assim, ele tem que vir toda semana. Tá. Né? Quando termina tudo, é que fica vindo a cada mês, a cada 2 meses, a cada 3 meses. Então, o vínculo que a gente forma com a família é inquebrável, mesmo para aquelas famílias em que, infelizmente, o câncer ainda é tão difícil e que a perda dos filhos é muito interessante citar que essas famílias voltam ao hospital. Eles voltam para ser voluntários. Eles voltam para contar histórias para as outras crianças, para incentivar os outros pais e para nos ver. Né? A gente cria um laço que ninguém tira. Que delícia. Porque, olha, não é fácil enfrentar esse tipo de situação, né? Mas você precisa saber que ainda que se o seu caso não der certo, tem um monte de gente que ainda luta, né? E que precisa só de um pouquinho de esperança, né? Só o que a família precisa. Agora, deve contar para a criança o que ela tem? Porque a gente está falando de uma faixa etária extensa, então. A criança que tem a noção ali, você falou de 2 anos de tratamento, de repente a criança começa a tratar... Não tomou conhecimento, não sabe. Sim. Cresceu um pouquinho, 2 anos, quanto tempo? E que diferença faz? Sim. 2 anos fazem muita diferença para a criança, né? Conta para ela? Sempre. Sempre tem casos de família que fala, doutora, não conta para ele, a gente não quer que conte. Não tem como escapar de não contar. Eu sou muito a favor. Né? Tem toda uma equipe multidisciplinar ali que vai comentar sobre isso. Tem toda a situação de estar indo sempre para o hospital. O tratamento tem efeitos colaterais que são impossíveis de não ser percebidos. O cabelinho vai cair, ele vai emagrecer, qualquer febre a mãe vai ter que correr para trazer para a gente. Não tem como não contar para essa família, não tem como não contar para essa criança, né? Mas eu falo para você que as crianças encaram muito bem. Eles pegam na mão da mãe e vêm para o hospital como se estivessem para a escola. Porque aquilo ali passa a ser a rotina deles. E lá eles vão encontrar outros amiguinhos também carequinhas igual a eles, né? Então a criança sabe lidar muito mais leve com essa situação do que a própria família.
Doutora, como é que fica a vida escolar dessa criança? Porque você falou de um tratamento de 2 anos, sim, onde, num caso específico, você citou 28 dias, então, internado. Então, você tem 1 mês da criança já afastada de qualquer atividade, sim, né? Qualquer convívio. A criança fica mais debilitada, a gente sabe que escola... qualquer lugar que você vai, então, seu trabalho, se alguém tem uma conjuntivite e ainda não sabe, a chance de você se contaminar é muito grande. Quando você vê muita gente, você pode se contaminar. Você está me contando de uma doença que deixa a criança fraca, né? Muito frágil e vulnerável. Queria que você explicasse um pouquinho como é que fica a vida dessa criança nesses 2 anos, ou pelo menos no começo desse tratamento. Mesmo que você tenha que citar algum caso que você falou que é tão... não tem algo para você estabelecer, né? Não tem estabelecido alguma coisa. Se você contar de um paciente seu, ou é só pra gente saber como é que fica essa vida. Não, a vida muda, a rotina muda, vão ter algumas coisas que a gente vai literalmente proibir que a criança, né, tenha acesso. Piscina, praia, ele não vai ter como, mesmo que esteja numa fase do tratamento, que ele está se sentindo bem, ele quer dar uma fugidinha, a gente fala assim, quer nas férias ir para praia. Não, a gente vai dizer que ele não pode ir para praia, ele não pode ir para piscina. E a rotina escolar também muda completamente. Essa criança, ela vai ter que ter um apoio, uma retaguarda, tá? Hospitalar. A maioria dos hospitais hoje, eles têm uma equipe também de profissionais da educação que vai dar toda uma retaguarda e junto com a escola da criança vai incentivar que ele continue o ano escolar. Vão ter que fazer algumas atividades um pouco diferentes para essa criança, é verdade. E nós, como profissionais de saúde, nós damos todas as orientações, todas as cartas, todas as indicações de que aquela criança tem um momento que vai ter que ficar ausente na escola. E eu vou te falar, Denise, que na verdade a maioria das escolas recebe muito bem essa criança, acolhe e a maioria delas consegue terminar o ano letivo. Isso é muito bom e gratificante. Tá certo, doutora. A gente volta para o bate-papo daqui a pouquinho. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje. Fala sobre câncer infanto-juvenil. Quem tira as nossas dúvidas é a doutora Andréa Alencar, que é oncologista pediátrica. Doutora, você contou aqui do papel da família, que é importantíssimo. Aliás, falando de criança, infanto-juvenil, que vai até os 17 anos, antes de completar 18... essa criança não dirige, ela não vai para o hospital sozinha. É exatamente o pai, a mãe, a família que vai levar essa criança para fazer esse tratamento. Sim. Você precisa dessa família muito consciente do problema, né? Da doença, do que é a doença, do que ela representa e de que não pode faltar jamais a esse tratamento. Sim, na verdade a família é a nossa grande parceira. A mãe, o pai, o acompanhante dessa criança, ele precisa entender que o tratamento não é simples, que é longo, que tem alguns momentos em que qualquer sinal de infecção, como febre, sangramento, tem que trazer imediatamente para o hospital. Nós estamos 24 horas no aguardo dessa criança retornar, seja porque aconteceu alguma intercorrência que é pertinente ao tratamento. Então, a família é nosso grande parceiro, porque eu falo muitas vezes às mães, a gente está tentando tanto salvar aquela vida, a gente está investindo toda a nossa dedicação, o tratamento, o nosso tempo, o tempo deles, o amor deles naquela criança, não é um descuido qualquer que vai levar ela embora, né? Então, mas a grande maioria das famílias, elas são bem adeptas ao tratamento e entendem bem o que está acontecendo. Nós sempre estamos sentando, esclarecendo cada fase do tratamento, abrimos o protocolo, mostramos em que fase a criança está, a gente mostra o hemograma, olha a defesa como está, a defesa está lá embaixo, a gente fala assim... Então, precisa vir se tiver febre. Não pode receber muita visita, então. Não. A criança, ela passa a ter uma vida social um pouco limitada. Ela não vai poder ir para festinhas de amiguinhos, parentes. A gente sempre fala que os parentes que estiverem doentes não vão visitar a criança. Que uma gripe, não é às pra vezes... visitar ninguém, viu, gente? Não é pra visitar. Tá ruim, fica em casa. Visita depois. É isso. Né? Não e a pode gente sempre está alertando as principais alterações clínicas que ela tem que trazer à criança imediatamente. Mas a família é a nossa grande parceira, sem dúvida, eles fazem parte da equipe médica. Né? Vou dar um recadinho para quem está em casa. Já a doutora esclarece outras dúvidas. Tem uma dúvida bem bacana sobre neuroblastoma. Já a doutora fala sobre isso também. Vou voltar a conversar com a doutora. Doutora, a gente falou do papel da família, né? A
A alimentação dessa criança, desse adolescente, também depende da família, né? Tem algo que a criança que está sofrendo com um câncer, por exemplo, deva comer mais ou algo que ela não deva comer? Essas orientações nutricionais, você falou da equipe multidisciplinar, né? É fundamental a alimentação correta? É fundamental. Na verdade, tem todos os pontos onde a gente tem que ajustar esse tratamento. A nutrição é dos pilares do tratamento. Se a criança chega muito emagrecida, se a criança chega com um quadro clínico onde ela não vai aguentar esse tratamento, porque a quimioterapia é uma coisa muito pesada, ela precisa ser levantada, né? A gente fala assim, para poder ela aguentar todo esse tratamento. Então, tanto do ponto de vista nutricional, os alimentos, como a dentista, a criança não pode estar com cárie para iniciar um tratamento oncológico, porque ele pode ser fonte de infecção, né? A criança, ela tem que estar... A gente avalia a criança dedinho do pé ao fio de cabelo, né, para poder iniciar o tratamento. Às vezes a gente tem que correr contra o tempo. O tratamento tem que ser iniciado o mais breve possível. Mas o estado nutricional é importante, sim, não só no antes do tratamento, como durante o tratamento. Tem alguns alimentos que não são permitidos para a criança que está neutropênica, que a gente fala que é a defesa baixa. Então, por exemplo, frutas de cascas finas, tem mais chance de estarem contaminadas. Meu Deus, então, nunca tinha pensado nisso. Frutas e cascas grossas são mais liberadas para essas crianças. E também tem um aporte calórico. Se a gente observa que durante o tratamento o paciente vai ficando mais emagrecido, se ele não está conseguindo se alimentar bem, porque veja, muda até o paladar dessa criança, né? Ela não consegue comer, ela tem os vômitos, que faz parte, né, de uns sintomas que são efeitos colaterais da doença. Então, às vezes, ela não consegue repor tudo que ela está perdendo. Então, a nutrição é importante, sim. Então, às vezes, a gente tem que fazer um aporte calórico maior. Tem crianças que tem que colocar a sondinha, aquela sonda nasogástrica, né, que entra pelo nariz. Não é uma maldade, aquilo ali, a gente está alimentando essa criança para ela aguentar o tratamento, né? Então, a equipe da nutrição também, ela é uma querida e nos ajuda muito no dia a dia. Pergunta da Maria Sueli, aqui de São Paulo. O neto dela faleceu com 1 ano e 5 meses, faz 3 meses, de neuroblastoma. Esse câncer não tem cura, ela pergunta? Entendi. Na verdade, é um câncer muito difícil, muito bravo. A gente estadia ele estadia 1, 2, 3 e 4, de acordo com o quanto ele está agredindo a criança. Se ele tem metástase para a medula óssea, se ele tem metástases ósseas. E, infelizmente, o diagnóstico tardio faz com que essas crianças já cheguem em estágios mais avançados. Geralmente, eles chegam no estádio 3, no estádio 4. Então, é uma criança onde tem uma doença espalhada. E diferente do que o nome fala, neuroblastoma, as pessoas imaginam que é no cérebro, porque tem neuro, e não é. O neuroblastoma é um tumor... O nome é complicado, eu vou falar só para vocês entenderem. Ele é derivado das células neuroectodérmicas primitivas, do desdobramento embrionário, da formação do ser humano, né? Que, na verdade, ele pode acontecer principalmente nas suprarrenais, a glândula que fica em cima do rim. Então, a barriguinha cresce, a criança começa a ter anemia, porque ele infiltra a medula óssea, ele não deixa a medula óssea formar as células do sangue. Mas a gente não pode dizer que ele não tem cura. Ele tem sim, ele tem chances de cura. Depende do estadio que a criança chega, se chega no comecinho ou se chega muito avançado, né? Depende de quanto grave ele está chegando para a gente, qual o tratamento melhor escolhido para ele, né? Mas eu vou te falar, é um tumor muito difícil de curar. Ele varia mais ou menos em 30% a 40% da chance de cura, mas a gente tem chance de cura e a gente luta e a gente segura e vamos lá, né? Doutora, você falou dos tratamentos, claro que para cada pessoa vai ser traçado uma linha aí, um tratamento diferente um do outro, pode ser, né? E as sequelas? Nosso tempo está acabando, eu queria que você falasse se a criança pode ficar com sequelas. Isso. Uma pergunta interessantíssima sua, Denise, é importante, por quê? Porque a gente vai fazer um tratamento agressivo no ser humano que está em formação, né? Então, aquelas células da criança que está desenvolvendo, ela está o tempo todo se multiplicando, ela está se tornando um adulto. São células jovens. Que vão ser agredidas pelo tratamento. Que vão ser agredidas. Será que vai aguentar esse tratamento? E é impressionante quando a gente conversa com o onco de adulto, que ele vê a dose que eu vou dar na criança e fala: nossa, eu não acredito que você vai dar tudo isso, um adulto não aguentaria. É verdade. O tratamento quimioterápico na criança, ele é muito mais forte.
Mas, ao mesmo tempo, nós temos muito mais chances de cura no câncer infantil que no câncer oncológico, no câncer adulto. Mas é verdade, essa criança está crescendo. Elas podem sim ter sequelas tardias, Denise. Isso é nosso grande... É o que a gente bate no martelo. Chega precoce, chega logo no começo, a gente não precisa dar tanta químio, a criança não vai ter esses efeitos tardios. Algumas drogas, elas são cardiotóxicas, as crianças podem ter cardiopatias. Algumas quimioterapias, elas são nefrotóxicas, as crianças podem ter nefropatias, precisar fazer diálise, né? A radioterapia vai fazer com que a criança não tenha um crescimento, um desenvolvimento tão adequado o quanto seria. E é uma criança que precisa fazer o diagnóstico precoce. Exatamente. Doutora, nosso tempo está acabando, eu vou deixar os contatos então da doutora. Tem o site www.clinicadrfamilia, porque é Clínica Doutor Família, doutor é abreviado, clinicadrfamilia.com.br e o telefone 0 operadora 11 2704 7700. Preste atenção. Site www.clinicadrfamilia.com.br, telefone 0 operadora 11 2704 7700. Doutora, foi um grande prazer te receber aqui, tá convidada já a voltar. Obrigada e quase me emocionou durante o programa, eu só não chorei, né? Você também se emocionou, né? Sim, sim. Cada vez que você passa um diagnóstico desse é uma coisa diferente para a família. Importante é deixar sempre o que eu falo aqui, ter sempre esperança, fazer o tratamento, lutar até o final. É isso aí, a gente consegue curar na grande maioria, né? O tratamento, eu já falei, não é fácil, mas a gente tá com o coração, né? Querendo sempre o melhor para aquele paciente. E eu quero te dizer que eu que agradeço em meu nome, em nome da equipe Doutor Família. O programa foi muito bacana, eu acho que a gente conseguiu abordar, né, vários pontos do câncer infantil. Quero deixar um beijo pro pessoal do hospital também, Mário Covas, onde eu trabalho, tá bom? Obrigada, Obrigada doutora. a você. Sempre um prazer. Pode voltar. Okay. Adorei te entrevistar. Hoje eu conversei com a doutora Andréa Alencar. Ela é oncologista pediátrica, tirou as nossas dúvidas aqui sobre câncer infanto-juvenil. Olha, importante é lutar. Eu vou deixar um recadinho para você só para encerrar o programa. Você que não ligou para a tenda porque não queria perder o nosso bate-papo, foi imperdível mesmo, mas pega o telefone e liga agora, 4003-3510. Você que quer parar de pagar aluguel, morar no que é seu, sem jogar dinheiro fora, 4003-3510, ou acesse o site tenda.com. Tem sempre uma opção que vai caber no seu bolso. Obrigada pela companhia, pela audiência. É sempre um prazer ter vocês aqui conosco. Excelente fim de tarde e a gente se vê amanhã. Tchau.